Olá, meu nome é Diego, eu sou bolsista do cursinho popular do IFSP Campus Itapetininga e hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula sobre o assunto de botânica. No caso, nós vamos falar sobre a fotossíntese. Essa videoaula vai ser dividida em duas etapas. A primeira etapa vai falar sobre o que é a fotossíntese, os seres vivos, os seres que conseguem realizar, a origem do cloroplasto e as estruturas dele. Sendo que a segunda etapa vai focar nas etapas da fotossíntese, a fase clara e a fase escura. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo que tem base na conversão da energia luminosa em energia química. A conversão da energia que se encontra geralmente na radiação solar em energia química, que no caso geralmente a gente está falando sobre a síntese de carboidratos, ou no caso a glicose. É um processo realizado por organismos autótrofos, ou também conhecidos como produtores, pelo ponto de vista ecológico, e é um processo de grande importância ecológica. Os três principais motivos disso é que, esse processo é responsável pela manutenção do oxigênio que a gente respira, o oxigênio da atmosfera. Ele é responsável pela captura, esse processo realiza a captura do gás carbônico da atmosfera, portanto isso tem um impacto positivo com relação ao aquecimento global. E o segundo é que, como esse é um processo de produção de alimento, essa é a base do fluxo de matéria de muitos dos ecossistemas. As plantas se encontram na base da cadeia alimentar, portanto isso é um processo de grande importância para o funcionamento dos ecossistemas. E aqui embaixo nós temos a reação de Rio, uma reação simples resumida do que acontece na fotossíntese. O CO2, moléculas de CO2 e água, por meio da interação da luz solar com a clorofila, no processo acaba produzindo glicose e liberando oxigênio. Quais são os seres que realizam a fotossíntese? Os seres que realizam a fotossíntese são chamados de seres fotossintetizantes. Esses seres são capazes de utilizar a energia advinda da luz solar para produzir o seu próprio alimento. Esses são seres que apresentam na sua constituição um pigmento esverdeado, ele pode ser considerado verde, conhecido como clorofila, sendo que esse é o pigmento responsável pela captação da energia da radiação luminosa para a realização desse processo. Existe uma grande variedade de seres fotossintetizantes. Eles podem variar de seres microscópicos extremamente simples, como cianobactérias e as algas, que são um pouco mais complexas, para organismos de maior complexidade, complexidade celular, como os vegetais, plantas e árvores, assim também como algas pluricelulares, ou colônias, que também são mais complexos. É importante lembrar que, só porque dois seres são considerados seres fotossintetizantes, não quer dizer que eles realizam necessariamente o mesmo tipo de fotossíntese. Por exemplo, as plantas, para a obtenção do hidrogênio, elas utilizam moléculas de água. Agora, alguns tipos de cianobactérias utilizam sulfeto de hidrogênio para a obtenção do hidrogênio para a realização da fotossíntese. Portanto, só porque eles fazem fotossíntese não quer dizer que o processo vai ser igual para todos eles. Vão ter sempre algumas diferenças. Aqui nós temos algumas imagens de seres que realizam a fotossíntese, como as cianobactérias, as algas unicelulares, no caso são algas verdes, euglenas, e aqui nós temos um exemplo de um vegetal, o ipê amarelo. Todos esses seres são fotossintetizantes, mas de novo, lembrar que pode existir algumas variações. No caso, eu acredito que nesses daí não precisa focar tanto nesse aspecto. Agora nós vamos falar sobre a origem do cloroplasto. Vamos começar explicando o que é o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela presente em organismos fotossintetizantes eucariontes, sendo os protistas e os vegetais. Esse não é presente em seres procariontes, como as cianobactérias, onde a clorofila que se encontra no cloroplasto nos seres eucariontes se encontra despejada no hieloplasma deles. Essa é uma organela com um comportamento interessante, similar ao que é apresentado pela mitocôndria. Ela é uma organela semi-autônoma. Portanto, ela tem alguns comportamentos similares ao de uma célula. Ela tem, por exemplo, a capacidade de produzir suas próprias enzimas por conter ribossomos dentro da sua constituição. Mas, no entanto, elas não conseguem viver fora dos hospedeiros. Uma das teorias, que é das mais aceitas para explicar a origem do cloroplasto, é a teoria da endossimbiose proposta pela Lynn Margulis. Essa teoria é uma das mais aceitas, Essa teoria funciona na base de que, há muito tempo atrás, uma célula eucariótica heterotrófica fagocitou uma célula procarionte autótrofa. E assim começou uma relação de simbiose entre os dois. No caso, a célula autótrofa, a procarionte, ela acabou perdendo parte do seu material genético, que foi migrado para o núcleo da célula eucariótica heterotrófica,
fazendo com que agora ela necessitasse viver dentro dessa célula para realização. No caso, uma não consegue viver sem a outra, né? A célula não consegue viver sem o alimento gerado pelo ser procarionte, e o ser procarionte não consegue viver fora da célula. Portanto, essa seria uma das mais aceitas hipóteses para como se originou estruturas como o cloroplasto. Também para a mitocôndria é um processo parecido, tem algumas diferenças, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Agora nós vamos seguir aqui para a estrutura do cloroplasto. O cloroplasto ele é constituído por uma membrana externa, como é mostrado aqui. Vou colocar aqui o ponteiro. A membrana externa e a membrana interna. No entanto, a gente vai focar no que se encontra dentro aqui da membrana interna. Nós temos essa estrutura chamada de grânum, no plural, assim conhecido como granas, que é onde ocorre a captação da energia solar. Os grânulos, eles são formados, eles parecem moedas empilhadas. Essas moedinhas, como a gente acaba dizendo, são chamadas de tilacoides. Elas são membranas achatadas, onde se encontra a clorofila. Portanto, é aqui que nesse processo, nessa região aqui que vai acontecer o que a gente vai posteriormente dizer que é a fase clara da fotossíntese. É aqui que ocorre a captação da luz solar por meio da clorofila. Dentro aqui também, nesse meio que se encontra na membrana interna, nós temos uma substância similar ao nosso ao hialoplasma presente nas células, chamadas de estroma. O estroma é onde vai acontecer posteriormente a fase escura da fotossíntese. É aqui que se encontram algumas das enzimas necessárias para a realização desse processo. Essas são as principais estruturas que a gente tem que se preocupar no momento, mas é um pouco mais complexo do que isso, existem mais coisas a ser ditas, mas para o escopo dessa aula, essas são as estruturas que a gente precisa se focar principalmente. Vamos terminar a aula por aqui, né? Essa sendo a nossa primeira etapa, dando uma ideia sobre o que é a fotossíntese, os seres que realizam, e explicando sobre o cloroplasto, aspectos do cloroplasto como sua origem e estrutura. No momento é isso. Na próxima etapa agora a gente vai falar sobre a fase clara e a fase escura. E é isso. Bons estudos.